Olá pessoal! Muitos acreditam que os desenhos animados são uma diversão para crianças e que dificilmente pode ser interessante para o público adulto. No entanto, os criadores da animação fazem seu trabalho muito cuidadosamente e às vezes podemos encontrar nos desenhos animados mensagens e segredos realmente inesperados que simplesmente precisam ser revelados. Ao vê-los, você deixa de pensar que tudo isso não passa de um entretenimento infantil. Já algum desses mistérios não podem ser resolvidos nem mesmo pelos adultos. E hoje, nós vamos nos aprofundar no segredo dos desenhos animados mais famosos. Bom, mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os pais da pérola sirigueijo. Apesar de se parecer leve e até bobo, o desenho de Bob Esponja calça quadrada levanta muitas questões. Por que o Lula Molusco usa apenas uma camisa e o Bob Esponja veste calças? Por que o caracol Gary Mia? Como o fogo queima debaixo d'água? E o mais importante delas é o que preocupa muitos fãs. É uma pergunta que diz respeito à pérola, filha do seu sirigueijo. Quem são realmente seus pais? E claro que seguindo a lógica do desenho animado, as coisas são complicadas. Afinal, a probabilidade do seu sirigueijo ser o pai biológico de uma jovem cachalote é muito pequena. Mas então, por que esse personagem poderia ter adotado a pérola? E aonde está a mãe dela? A pérola definitivamente tinha uma mãe, e além disso, o seu sirigueijo conhecia ela muito bem. Em um dos episódios, ele disse emocionado: a Pérola é muito parecida com sua mãe. De acordo com a teoria dos fãs, a mãe de Pérola foi vítima de baleeiros e o seu sirigueijo salvou a garota. Muito tocante. Mas existe um porém. No episódio Aniversário da Baleia, o seu sirigueijo mostra uma fita onde está escrito "é uma menina" e diz o dia em que a Pérola nasceu. Ou seja, seu sirigueijo não pode ter adotado a Pérola, afinal, ele viu ela nascer. Outra evidência indica que a mãe de Pérola de fato se casou com o seu sirigueijo quando ela estava grávida, mas Steven Hillenburg, o criador do desenho, foi fortemente contra a revelação disso no episódio. Aparentemente, a mãe de Pérola morreu e o seu sirigueijo se tornou um pai solteiro. Mas e o pai biológico? Tudo o que sabemos é que ele era uma baleia, mas aonde ele está, ninguém sabe. Existe uma teoria que ele está na prisão. Coincidentemente, no episódio Fuga da Prisão, vemos uma baleia que realmente se parece com a Pérola. Isso também explicaria o porquê a mãe de Pérola largou o pai e se casou com outro. O nome do robô. O desenho animado WALL-E pode ser considerado uma das histórias de amor mais encantadoras da história da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais tristes. O personagem principal do desenho animado é o WALL-E, um robô bonitinho que limpa o lixo em um planeta abandonado, antes conhecido como Terra. Quando um belo dia... Bem, é melhor você mesmo assistir o desenho, nós revelaremos um pequeno segredo do filme. Sobre o nome do robô, não é por acaso que o pequeno gari tecnológico se chamava WALL-E, e essa é uma referência ao lendário Walt Disney. Afinal, seu nome completo era Walter Elias Disney, abreviando como WALL-E. Só foi preciso colocar a letra L para parecer mais com o nome de um robô. Bonito esse detalhe. O vendedor de lâmpada. Você se lembra bem como o desenho animado Aladdin começa? No deserto, escapando pelo telhado dos guardas. Na verdade, a primeira cena que nos é mostrada é um vendedor que está tentando atrair comprador, ou seja, o espectador. Salam and good evening to you. E quando o comprador, isso é o espectador, está prestes a sair, o comerciante faz uma última tentativa desesperada de detê-lo e tira uma lâmpada da manga. Ele garante que isso está longe de ser uma lâmpada comum. Esfrega e começa a contar a história sobre o Aladdin. Então todo o desenho é apenas uma história contada por um vendedor astuto de um dos mercados de Agrabah. E parece que eles sabiam muito sobre campanhas publicitárias. Porém, há uma teoria de que esse vendedor é na verdade o próprio gênio. Primeiro, isso explicaria como uma coisa tão valiosa foi parar na mão de um vendedor qualquer. E em segundo lugar, eles se parecem muito. Veja só, cavanhaques escuro, sorriso malandro, paixão pela cor azul e um corpo meio oval. É claro que tudo isso poderia ser explicado por uma possível preguiça dos animadores. Mas esse é o Aladdin, um dos desenhos animados mais legais da Disney. E pouco provável que os estúdios tenham feito essa similaridade de modo acidental. Outra coisa, apenas esses dois personagens quebram a quarta parede. Isso é, se comunicar com o público e também fazer referência a coisa do nosso tempo. E ambos foi dublado pelo Robbie Williams.
Ed. See? Gotta get the snake, see? I never did it. I am not at fault. I don't care what I am. É pouco provável que ele simplesmente não teve tempo de sair dos estúdios e acabou dublando outro personagem. South Park na realidade virtual. É provável que a maioria de vocês já ouviu falar no programa de TV South Park, e alguns até os assistiram, mas é pouco provável que muitos tenham assistido todos os episódios, e em um deles podemos encontrar segredos muito interessantes e até um pouco insano. O que vocês acham da teoria de que tudo o que acontece em South Park é na verdade uma realidade virtual? No 7º episódio da 18ª temporada, os criadores da série, inesperadamente, transportaram a ação para o nosso mundo, embora por apenas alguns segundos. Ao mesmo tempo, mostraram como os personagens que todos conhecem são na realidade. What do you think of the Oculus? It's pretty cool, but the graphics suck. E parece que o desenho animado South Park é só uma simulação, que segundo o Stan, é bem legal. O protótipo do Shrek. Imagine a pessoa na qual o desenho do Shrek foi baseado. É bastante difícil, não é mesmo? Afinal, as pessoas não são verdes, são muito menores e suas características faciais são muito diferentes. Além disso, os diretores da DreamWorks Studio, assim como o escritor Will Stick, nunca disseram que uma pessoa real inspirou a criar o desenho animado do Ogro Verde, mas basta olhar para qualquer foto de Maurice Tillet para ter certeza de que ele e Shrek se parecem irmãos. Exceto a cor da pele e a forma das orelhas, Maurice sofria de uma acromegalia, uma doença que as mãos, os pés e o crânio crescem desproporcionadamente. Mesmo assim, ele estudou direito e em seguida serviu na Marinha Francesa, como engenheiro, por 5 anos. Depois que Maurice começou a lutar, ele se tornou uma verdadeira estrela, até que sua saúde começou a deixar o gigante para baixo. Ele morreu no dia 4 de setembro de 1954, aos 50 anos de idade. No entanto, é provável que no meio do século depois, ele tenha ajudado os animadores a criar um dos personagens mais icônicos dos últimos anos. A Casa do Lula Molusco. Não temos como negar que as casas do desenho de Bob Esponja são bem estranhas. O próprio protagonista, por exemplo, vive em um abacaxi, que nem sequer pensa em desmoronar debaixo d'água. A casa do Lula Molusco, à primeira vista, se parece um pouco com ele, meio séria e sombria. Ela é feita de pedras escuras e tem uma sobrancelha séria. Ei, a cara dessa pedra brava, não te lembra alguma coisa? Sim, se parece com as estátuas moais da Ilha de Páscoa, ligeiramente modificada. Mas isso é um desenho animado. Temos um esquilo que vive debaixo d'água aqui, não dá para ser muito exigente. Mas ao contrário das estátuas moais, a casa do Lula Molusco tem olhos e uma porta, e seu interior é bastante agradável. Mas a questão principal é como essa enorme estátua veio parar debaixo d'água, de tão longe da Ilha de Páscoa. Vai ver, antes havia estruturas de pedras semelhantes no território atual do Bikini, e uma delas acabou se tornando a moradia do povo eternamente descontente. A Princesa Cacheada. Você deve ter notado que quase todas as heroínas da Disney têm o cabelo liso, ou bem, levemente cacheados. E não é por acaso. A empresa não tem um contrato secreto com fabricantes de alisadores de cabelo. De acordo com os rumores, Ariel deveria ter tido belos cachos ruivos, mas o problema foi o seguinte: em 1989, os animadores simplesmente não conseguiram desenhar esses cabelos de maneira que ficasse bonito e realista o suficiente. Portanto, a primeira princesa encaracolada da Disney foi Mérida, do desenho animado Valent, lançado só em 2012. Para fazer o cabelo durante 3 anos, foi criada uma simulação especial que previu o comportamento de 1.500 mechas, que consistia de mais de 111.700 fios de cabelo. Imagina só a cena que Mérida remove o capuz de sua cabeça e seus cachos esvoaça. Levou 2 meses para ficar pronta. Muito tempo, né? Mas o resultado ficou super legal. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.